Olá a todos, graça e paz, Maranata. Sejam bem-vindos a mais um estudo no canal Clamando no Deserto. Nós vamos iniciar aqui mais uma série de estudos. Nós vamos pegar o Ouvindo a Voz de Deus, que é o livro que é o estudo que nós estamos fazendo em parte, né? Com pessoas que estão querendo estudar e talvez futuramente se batizar. E por que nós estamos usando esse estudo? Para formalizar um estudo, basicamente, né? A nossa forma de estudar geralmente não é essa, né? Você que vê o nosso canal, geralmente você vê que nós contextualizamos bastante os estudos, etc. E é isso que nós vamos fazer com esse estudo também da Bíblia Ensina. Nós vamos contextualizar os textos lidos. A parte da leitura, tá? Ouvindo a voz de Deus, você tem acesso aí na internet. A parte da leitura dos comentários a respeito dos versos, nós vamos deixar para que você leia, ok? E aí, tendo alguma dúvida, pode passar para nós, aí nós vamos tentar responder da melhor forma possível. Mas nós vamos pegar a pergunta e vamos analisar contextualmente o verso pretendido. Logo mais iniciamos com uma oração. Que Deus nos abençoe. Obrigado a Deus por mais uma chance de falar a tua mensagem. Esteja conosco, nós imploramos que nos auxilie em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. Ouvindo a voz de Deus, pergunta número 1, como Jesus considerava a Bíblia? Bom, então, primeira coisa que nós vamos fazer e vamos explicar para você de forma diferente aqui. Essa forma de estudo não te permite analisar a Bíblia pelo seu contexto e nem tirar as suas próprias conclusões. Então, nós vamos pegar isso aqui e vamos usar de forma diferente. Bom, como vai ser? Esse é o texto-chave. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Que é João, Evangelho de João 17:17. Nós vamos contextualizar. Então, esse verso vai ser o nosso verso-chave, o nosso verso padrão. O foco é dentro do contexto que nós vamos ler. Então, nós vamos ler o texto tendo como foco essa pergunta: como Jesus considerava a Bíblia? João 17:17, o Evangelho, esse verso vai ser o verso-chave, ou seja, vai ser o verso-foco. Então, o verso-foco é tudo isso aqui. E a palavra-chave? Verdade. Né? Como Jesus considerava a Bíblia? A intenção do estudo é dizer que Jesus considerava a Bíblia como verdade. Né? Nós vamos conferir isso lá no texto e vamos analisar também o seu contexto. Vamos lá. João 17:17. Como a intenção é mais dar um complemento, né? Um auxílio para que você vá fazer o estudo, então nós vamos pedir que você, na sua casa, leia de preferência todo o capítulo 17 de João, assim como todo o capítulo 8 de Atos, ou até mais se for o caso, todo o capítulo 28 de Isaías, para você entender o contexto desse verso, que aliás a interpretação dele é diferente da aplicação que nós damos, tá? Nós damos uma aplicação a esse texto, mas a interpretação desse verso nós vamos ver que ela é diferente da forma com que muitos se interpretam, né? O benefício de estudar as Escrituras. Você vai estudar o capítulo 5 de João, né? Isso seria, vamos dizer assim, o essencial para você compreender o texto, né? E a passagem que nós vamos escolher é um pedaço disso, entre um pouco antes, um pouco depois, para que você tenha o hábito já de estudar isso pelo contexto. E a intenção aqui é mais fornecer essa orientação, por isso nós não vamos nos alongar. Então vamos lá, João 17:17, o Evangelho de João. Nós vamos ler a partir do verso 11. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um assim como nós. Quando estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Veja que o verso 12 ele já apresenta uma dificuldade inicial para uma pessoa que, por exemplo, não creia na predestinação. Como entender o verso 12? Nós não vamos comentar ele aqui, mas veja, isso é o que você vai lidar quando você estudar com a Bíblia. Você vai lidar com versos mais tranquilos de se entender e versos mais difíceis de entender. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo, minha alegria completa em si mesmo. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Então aqui ele está dizendo o seguinte, olha, a palavra de Deus, ela causa repulsa em muitas pessoas, ela causa perseguição, ela causa
um sentimento negativo em muitas pessoas. Então, se isso e as pessoas que falam essa palavra, elas correm o risco de ser perseguidas em alguns momentos por causa dessa palavra, ou as pessoas terem um ódio, um sentimento ruim, um descaso por aquela pessoa que vai falar a mensagem. Então, isso nos ajuda a entender que nós não devemos alterar a palavra para sermos aceitos. Nós temos que falar a palavra como ela é, não é? E isso vai causar muitas vezes a preocupação das pessoas. Preocupação, ódio, descaso, rejeição, perseguição, não é? Mas depende da forma como fala. Não, ele não está falando aqui que depende da forma como fala. Ele fala que vai haver. É isso que ele está falando. Então veja, se eu falo de uma forma em que isso nunca vai acontecer, nunca vai haver uma rejeição, então possivelmente eu estou sufocando a palavra em nome da minha aceitação pessoal. Então veja que já é um ponto muito importante para se entender isso. E essa palavra que causa perseguição, assim como causa em uma quantidade de pessoas a aceitação, felicidade, em outras vai causar o descaso, em outras vai causar a rejeição, em outras vai causar o sentimento de perseguição. Não peço que os tires do mundo e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também os enviei ao mundo, e a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Então veja, e ele fala assim, não rogo apenas por eles, mas por todos que vierem a crer em mim por intermédio da palavra, a fim de que sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então veja, ao mesmo tempo que ele fala para que os discípulos sejam um, ele fala, olha, vai haver perseguição por causa da palavra. Assim como ocorreu com Jesus, houve lugares em que ele pregou, em que ele foi aceito, houve lugares em que ele pregou, em que ele foi rejeitado, em que pediram para ele se afastar, houve momentos em que quiseram atentar contra a vida dele pelo que ele estava falando. Então veja que ele não adaptou nem sequer a forma de falar muitas vezes, ele falou conforme ele tinha que falar. E quais foram as formas que Jesus usou para alcançar as pessoas? Ele usou parábolas, não é? Em outros momentos ele usou a fala mais incisiva, mais direta, né? Mesmo nas parábolas, ele contava muitas coisas como uma repreensão, não só aos líderes, mas às pessoas de sua época. Então, essa era a forma, esse é o contexto de João 17:17. Olha como fica muito mais rico quando você estuda, você começa a descobrir coisas interessantes sobre a palavra, você começa a ver a necessidade de compreensão da palavra desde cedo e de não adaptar a palavra para que haja uma aceitação, para que você seja bem aceito pelas pessoas, não é? Eu quero ser sempre bem aceito, então algumas coisas eu vou simplesmente deixar de lado, um dia, quem sabe eu falo, e aí eu conheço muitas pessoas que falam disso e esse dia nunca chega, e aí as pessoas acabam não aprendendo, quando a gente vai ver, a coisa já desandou, a pessoa já ouviu um evangelho deturpado, já começou a trazer coisas muitas vezes para a igreja que não tem nada a ver com o evangelho. Então veja, tudo porque muitas vezes essa pessoa não teve a oportunidade de ouvir a mensagem contextualizada. E assim como nós quando a pessoa tem aqui uma mensagem contextualizada, ela tem mais condição de estudar e ver, não, peraí, a pessoa está falando isso aqui, mas vem cá, e essa parte, essa outra parte? É assim que funciona. Bom, vamos para a próxima pergunta. Qual é a situação de muitos que estudam a Bíblia e o que necessitam para entendê-la? Atos 8. Então vamos lá para Atos 8, tá? Nós vamos ler essa passagem por completo. Veja que aqui ele só forneceu um verso, e nós lemos uma passagem, um mínimo, para ter uma noção do que Jesus estava falando ali. E aqui é a mesma coisa. A passagem é o mínimo para se entender ali, em parte, parcialmente, né, o contexto em que algo está sendo dito. Atos 8, 26 a 31. Um anjo do Senhor disse a Filipe, apronte-se, vá para o sul, pelo caminho que vai de Jerusalém até a cidade de Gaza. Pouca gente passava por aquele caminho. Filipe se aprontou e foi. No caminho ele viu um eunuco da Etiópia, que estava voltando para o seu país. Esse homem era alto funcionário, tesoureiro e administrador das finanças da rainha da Etiópia. Ele tinha ido a Jerusalém para adorar a Deus. Na volta, sentado na sua carruagem, estava lendo o livro do profeta Isaías. Então o Espírito Santo disse a Filipe,
Chegue perto dessa carruagem e acompanha. Filipe correu para perto da carruagem e ouviu o funcionário lendo o livro do profeta Isaías. Aí perguntou: o senhor entende o que está lendo? Como posso entender se ninguém me explica? Respondeu o funcionário. Ele convidou Filipe a subir e sentar-se com ele na carruagem. Então veja, aqui o estudo inclusive pede para ir até o verso 31. Mas veja que você quebra a história no meio. Então assim, não tem porquê. Então nós vamos ler até o final. A parte das escrituras sagradas que o funcionário estava lendo era esta: ele era como um cordeiro que é levado para ser morto, era como uma ovelha que fica muda quando cortam a sua lã. Ele não disse nada. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra sua vida é tirada. Então Eunuco disse a Filipe: peço que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou. E começando por essa passagem da Escritura, possivelmente ele contextualizou a passagem, né? Porque, veja, como é que ele vai explicar? Para ele explicar, ele tem que contextualizar a passagem, né? Então, veja que ele pegou várias passagens, né? E aí, começando por essa passagem, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse ao eunuco: eis aqui a água, quem impede de ser batizado? Filipe respondeu: é lícito, se crês de todo o coração. E respondeu, disse: creio. Então mandou parar o carro, ambos desceram, Filipe batizou o eunuco. Quando saíram, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, não vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo. Mas Filipe veio a achar-se em Azoto, e passando além, evangelizava todas as cidades, até chegar a Cesareia. Esse é o contexto da passagem, né? O mínimo que a gente, nesse caso, veja que não é uma história tão longa, que você precise cortar a história no meio. Então vamos lá. Estuda e não entende, para entendê-la alguém tem que explicar. Realmente isso aconteceu. Mas veja que nessa história em específico, o eunuco não estava com dificuldade para entender o que estava escrito necessariamente. Ele estava com dificuldade em saber a quem essa profecia se referia. Então veja, ele estava entendendo o que estava escrito no texto ali. Ele estava entendendo um contexto, ele estava entendendo que estava se referindo a alguém. Veja que ele fala assim: vamos aqui. O eunuco diz: peço que me expliques a quem se refere o profeta. Fala desse mesmo ou de algum outro? Então, ele sabia que estava se referindo a alguém na profecia, ele entendia que estava falando sobre sofrimento na profecia. Então, veja, o eunuco não era uma pessoa que tinha uma dificuldade de ler e interpretar o que estava sendo lido, no sentido de, olha, ele sabia que era sobre sofrimento, ele sabia que estava se referindo a alguém, a algo que aconteceria com alguém, então ele já tinha uma compreensão, mas ainda assim ele não tinha uma compreensão ampla o suficiente para saber a quem estava se referindo a passagem. E aí, Filipe, para explicar isso para ele faz o quê? Ele pega essa passagem e várias outras e explica para o eunuco. Então o eunuco já tinha um nível de compreensão da Escritura mais apurado do que a maioria das pessoas, que muitas vezes leem e não conseguem sequer entender do que está falando a passagem, né? Por exemplo, ele já havia tido uma compreensão ampla, ele sabia que falava de sofrimento, ele sabia que falava do sofrimento de alguém, possivelmente de uma pessoa em específico, e ele queria saber quem era essa pessoa, não é? Então aí Filipe foi e ampliou o conhecimento dele. Olha, para você saber quem é essa pessoa, você tem que ter um conhecimento mais amplo das Escrituras. Então veja, esse é o procedimento usado, né, para explicar. Ou seja, você precisa ter um conhecimento amplo das Escrituras, do contexto das passagens, de diversas passagens dentro do seu contexto, para conseguir entender um texto. E aí, qual é a maneira correta de se estudar a Bíblia? Isaías 28:10, né? Isaías 28, verso 10. Eu vou ler para você aqui. Vou ler para você aqui o contexto em que isso está colocando. Bom, basicamente, a intenção aqui do estudo é dizer o seguinte: a maneira correta de estudar a Bíblia é assim, comparando. Então, você vai pegar os preceitos e comparar os preceitos. Pegar as regras, compreender regra por regra, comparar as regras, né? Então, um pouco aqui, um pouco ali, sobre o mesmo assunto, né?
E isso tem prejudicado muito, essa ideia de um pouco aqui, um pouco ali. Muitos entenderam que assim, é um versinho aqui, um versinho ali, e não é essa a intenção do texto, pelo contrário, né? A intenção do texto não é dizer que esse um pouco aqui, um pouco ali, é você pegar um verso aqui na primeira pergunta, um verso ali na terceira, um verso ali na quarta. Não é essa a intenção do texto. Vamos lá ver. Então, nós vamos, novamente, para entender esse texto, nós vamos ler o contexto em que ele está. Existe mais de uma interpretação a respeito disso, mas é possível entender o que está acontecendo ali. Nós vamos ler a partir do verso 7. Então, vamos lá. Mas também esses cambaleiam por causa do vinho e não podem ter-se em pé por causa da bebida forte. Almeida Revista Atualizada. São vencidos pelo vinho, não podem ter-se em pé por causa da bebida forte. Erram na visão, tropeçam no juízo, porque todas as mesas estão cheias de vômitos, não há lugar sem imundícia. A quem, pois, se ensinaria o conhecimento, e a quem se daria a entender o que se ouviu? Acaso aos desmamados e aos que foram afastados dos seios maternos? Porque é preceito sobre preceito, preceito mais preceito, regra sobre regra, regra mais regra, um pouco aqui, um pouco ali, pelo que por lábios gaguejantes e por língua estranha falará o Senhor a este povo, ao qual lhe diz: este é o descanso, dai descanso ao cansado, e este é o refrigério. Mas não quiseram ouvir. Assim, pois, a palavra do Senhor lhe será preceito sobre preceito, preceito mais preceito, regra sobre regra, regra mais regra, um pouco aqui, um pouco ali, para que vão e caiam para trás, e se quebrantem, se enlacem e sejam presos. Ouvi, pois, a palavra do Senhor, homens escarnecedores, que dominais esse povo que está em Jerusalém, porquanto dizeis: fizemos aliança com a morte, e com o além fizemos acordo. Quando passar o dilúvio do açoite, não chegará a nós, porque por nosso refúgio temos a mentira debaixo da falsidade. Veja, que a interpretação inicial do texto não é no sentido de ensinar a eles como estudar as Escrituras. É dizer que pela situação que eles estão, devido à situação que eles estão, eles serão ensinados dessa forma. Na Nova Tradução da Linguagem de hoje nós temos, no verso 9, eles falam mal de mim e perguntam: a quem esse profeta está querendo ensinar? Será que ele pensa que vai explicar a mensagem para nós? Será que somos bebês desmamados há pouco tempo? Está pensando que nós somos crianças e quer nos ensinar o beabá? Não, ele está pensando que nós somos crianças e quer nos ensinar o beabá. Se vocês não quiserem ouvir o que eu digo, o Senhor falará com vocês por meio de estrangeiros que falam língua estranha. Há tempo eu disse: Deus lhe dará descanso. Ele lhes dará segurança, que vocês estarão seguros. Mas vocês não quiseram ouvir. Por isso, o Senhor vai ensinar o beabá para vocês, como se fossem crianças. Então vocês tentarão andar, mas cairão de costas, serão feridos, cairão em armadilhas e serão presos. Então veja, a intenção desse texto não é dizer que essa é a maneira correta de se estudar a Escritura. Não, pelo contrário. Ele está dizendo que devido à situação deles, ele iria ensinar dessa forma, como um beabá. Então nós podemos dizer assim, o máximo que nós podemos dizer aqui, qual é a maneira inicial de estudar a Bíblia. Então, uma pessoa que não conhece, né, assim, ensinar o beabá, como é que você ensina o beabá? Aí você vai, né? Então você vai pegar lá o preceito sobre preceito, preceito mais preceito, regra sobre regra, regra mais regra, um pouco aqui, um pouco ali. Ou seja, aos poucos você vai construindo o conhecimento básico, porque para a pessoa que não entende nada. Essa não é a forma de se ensinar, por exemplo, uma pessoa que já tem ou deveria ter um conhecimento das Escrituras pelo tempo que ela tem na igreja, por exemplo. Então veja, essa não é a maneira correta de estudar a Escritura. Essa é a maneira inicial, no máximo inicial, de estudar a Escritura, porque você não vai pegar, porque o que você vai fazer? Qual é a maneira correta de estudar a Escritura? É você estudar conforme ela é apresentada. Ela não foi apresentada com os livros de Gênesis e Apocalipse, então você vai pegar livro por livro, ler livro por livro. E na medida que você tiver dúvida, você vai anotar as dúvidas, e na medida que você continuar o seu estudo bíblico, você vai amenizando essas dúvidas. Essa é a maneira correta de estudar a Escritura, porque aí você vai aprender a contextualizar. Isso requer paciência. Esse estudo sistemático que nós estamos fazendo aqui, então esse estudo é o quê? Ele é uma mistura de estudo sistemático com beabá, e é por isso que muitas vezes atrapalha tanto. As pessoas, elas acabam não tendo o conhecimento mais aprofundado, porque não é pegando um verso aqui, um verso ali que você deve estudar a Escritura. É estudando passagens, se aprofundando nelas, né? Então não é um pouco aqui, um pouco ali, sobre o mesmo assunto no sentido de, você pega um verso aqui, um verso ali. Não é essa a intenção do autor, a interpretação do texto é justamente o contrário. Por vocês não estarem habilitados, é que ele vai ensinar, não só ensinar assim o beabá, para que vocês caiam, etc. Então veja, não é essa a intenção. Quando você vai, inclusive,
para a tradução interlinear, ele nem sequer traduz essas palavras. Ele diz assim: a quem instrui conhecimento e a quem faz entender a notícia, os que são desmamados de leite, desmamados de seios, porque tsau latsau, tsau latsau, qual lacau, qual lacau, zer shan, porque em gagueiras de lábio, em língua. Então aí você fala assim, mas por que está isso? E aí, por exemplo, existe uma possibilidade que é assim, olha, por balbuciações ou por palavras sem sentido, vai ensinar para que vocês caiam. Então, a interpretação inicial do texto é essa. Agora, qual é a aplicação do texto? A aplicação do texto que nós podemos fazer é, se nós considerarmos isso como a forma inicial, básica de se estudar as Escrituras, então, como é que eu começo a ensinar as Escrituras com alguém? Eu vou gradativamente construir no conhecimento, fazendo ela conhecer, compreender cada regra, cada preceito das Escrituras, mas de que forma? Contextualizada. E aí não seria nem... e esse pouco, né, que para nós hoje muitos entendem pouco como um verso isolado, esse não é o pouco que as Escrituras usam, né? O mínimo que se deve ter na compreensão das Escrituras é a compreensão do todo, é a compreensão de uma passagem, no mínimo, entender qual seria a interpretação mais adequada para a passagem, qual a interpretação não seria adequada. Um exemplo muito evidente disso é quando Satanás vai tentar a Jesus, ele cita um verso isolado para Jesus, e ele fala assim, olha, leva Jesus até um local alto e fala assim, olha, lance-se daqui para baixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem quando tropeçares em alguma pedra. E aí Jesus fala, opa, peraí, mas a interpretação não é essa. Porque também tem um outro verso que diz, não tentará o Senhor teu Deus. Existe um mandamento de Deus que diz, não tentará o Senhor teu Deus. Então eu não posso interpretar esse verso de forma que ele contradiga isso. Bom, mas se eu não posso interpretar esse verso dessa forma, então quando eu ler o contexto do verso, possivelmente eu vou saber. Então Jesus, conhecendo o contexto em que o verso estava escrito e sabendo que essa interpretação de Satanás contrariava e contraria, né? Inclusive uma norma muito explícita dada por Deus, ele conseguiu rebater isso. Mas se Jesus não conhecesse amplamente as Escrituras? Então veja, por versos isolados, podemos estudar, podemos determinar qualquer ensino da Bíblia. Foi isso que Satanás fez, e essa é a forma que muitas vezes Satanás encontra a brecha para ensinar coisas erradas. Por isso, nossos estudos vão ser sempre baseados na compreensão ampla do assunto. Depois, no próximo estudo, nós vamos continuar com as perguntas, da pergunta 4 em diante. Que Deus nos abençoe, tenham todos uma excelente semana, e assim nós terminamos o primeiro estudo até a pergunta 3 do livro do estudo Ouvindo a Voz de Deus. Vamos orar para finalizar? Obrigado, Deus, por tudo que nos tem concedido. Perdoe-nos por nossas falhas e pecados, nos auxilie e nos fortaleça. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Sejam muito bem-vindos e até o próximo estudo.